Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu quero realizar uma oração pela sua vida, pela sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Você que está nos ouvindo aí, que Deus te abençoe, que o Senhor possa te guiar, te conduzir em todos os seus caminhos. A palavra de Deus no livro de Neemias, no capítulo 1, a Bíblia diz, meus irmãos, que Neemias fica sabendo isso mesmo, do triste estado, situação que o seu povo se encontrava-se em Jerusalém. Neemias, meus irmãos, aqui era copeiro do rei, estava em um lugar, em uma cidade distante de Jerusalém. Mas quando ele soube a situação que Jerusalém se encontrava-se, isso mesmo, que os muros tinham sido derribados, destruídos, as casas tinham sido queimadas, aquele povo estava sofrendo muito. A Bíblia diz que Neemias ora e busca uma resposta em Deus. Olhe bem, a melhor coisa, meus irmãos, para que Deus possa restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos, é a oração. Isso mesmo. Se você está enfrentando um momento difícil na sua casa, na sua vida, na sua família, na sua vida econômica, o que nós devemos, meus irmãos, fazer em todo o tempo é se humilhar-se, se prostrar-se e buscar em Deus a resposta para as nossas vidas. Compreenda uma coisa: o Senhor é a solução, é a resposta para todas as coisas na nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Neemias, isso mesmo, capítulo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, aqui onde Neemias se encontrava-se, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, isso mesmo, estão em grande miséria e desprezo, isso mesmo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Olhe que interessante. Quando Neemias, meus irmãos, pergunta ao seu irmão pela situação do seu povo, da sua casa, da sua cidade, a resposta que Neemias teve não foi boa. Foi uma má notícia. Mas, na verdade, o seu irmão já foi ali, isso mesmo, pedir ajuda, contar a situação que eles estavam vivendo. Isso mesmo. Muitas vezes, meus irmãos, você se encontra-se em uma situação como esta, isso mesmo, uma situação como a família aqui de Neemias se encontrava, os israelitas, o povo, isso mesmo, a família de Neemias. Mas Neemias buscou em Deus a restauração, buscou em Deus a força, a coragem. Nesse texto, meus irmãos, nós aprendemos tantas coisas nesta passagem. Nós aprendemos, meus irmãos, que não existe limites, não existe situações difíceis que o Senhor ele não possa mudar, isso mesmo. E olha o que diz. E quando Neemias perguntou a seu irmão Hanani pelos judeus, olha o que ele disse. E disseram-me: o restante que não foram levados, isso mesmo, para o cativeiro lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e os muros de Jerusalém fendidos, e as suas portas queimadas a fogo.
Esta era a situação de Jerusalém, isso mesmo, da família, da casa, isso mesmo, de Neemias, do povo dos judeus, né? Mas, quando Neemias recebeu esta notícia, olha o que ele se propôs a fazer. E diz: e sucedeu que eu, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, quando Neemias ele soube dessa situação, ele se colocou-se em pranto, isso mesmo, em choro. Ele se humilhou-se, isso mesmo. Ele se humilhou-se perante o Senhor, pedindo uma resposta, isso mesmo. E ali, meus irmãos, ele orou, jejuou, chorou, lamentou por alguns dias, isso mesmo. Que coisa maravilhosa, isso mesmo. Sabe, meus irmãos, o que nos direciona para vencer qualquer situação é o Deus Todo-Poderoso. A nossa força não pode estar na força do nosso braço, na nossa capacidade, isso mesmo. Não pode estar, meus irmãos, nas coisas naturais. Neemias, meus irmãos, ele era copeiro do rei, ele tinha até uma influência ali. Mas ele foi, meus irmãos, diretamente se humilhar-se e falar com Deus. Orar, buscar em Deus, isso mesmo. Talvez você está aí, triste, desanimado, isso mesmo, enfrentando uma grande crise, problemas, isso mesmo. E somente Deus é quem pode te dar a sabedoria, a força, o discernimento, é quem pode te ajudar a restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Quando Deus nos dá a direção, só é a gente obedecer, ir em frente, isso mesmo, e praticar aquilo que Deus nos ordenou, nos direcionou. E é certo que o Senhor irá nos ajudar, nos dará a vitória. Se você que está aí me ouvindo, você crer, você buscar em Deus, em oração, no choro, no jejum, você buscar na direção, na palavra de Deus, buscar ao Deus dos céus, Ele vai entrar poderosamente na sua vida e te ajudar em todos os seus caminhos. E eu quero declarar, em nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção de Deus sobre a sua vida. Que o Senhor, Ele possa te dar forças, coragem, isso mesmo, e abençoar a sua vida em todos os seus caminhos. E Neemias, ele orou, buscou em Deus a direção, clamou ao Deus dos céus. Eu peço desculpa pelo carro aí da propaganda. E Neemias, meus irmãos, ele orou e chorou, e clamou ao Deus dos céus, e buscou em Deus uma direção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Ele não aceitou a situação que eles estavam vivendo, isso mesmo, e Deus lhe deu a resposta. Se você que está me ouvindo, você tomar esta decisão, você buscar em Deus, você se humilhar, se você recorrer ao Deus dos céus, você pode ter certeza que Ele vai te ajudar em todos os seus caminhos, te dar a força, a coragem, o discernimento, o entendimento. Ele vai adiante de todos os seus caminhos. E Neemias, meus irmãos, buscou força e encontrou. Buscou, meus irmãos, em Deus a força, o discernimento, a sabedoria, a direção, e tudo que ele buscou, ele encontrou, isso mesmo. E ele foi, e Deus lhe deu a vitória. Deus lhe deu a vitória. Deus lhe deu a vitória. Deus ajudou, meus irmãos,
orientou e Neemias restabeleceu os muros de Jerusalém, reconstruiu as casas e restabeleceu a vida daquele povo. Porque, meus irmãos, ele recebeu de Deus a bênção, a direção, a força, a ajuda. Quando nós recebemos de Deus, meus irmãos, não existe nada que possa nos impedir que nós possamos restaurar, que o Senhor possa restaurar a sua vida, a sua casa, a sua saúde, o seu casamento, a sua vida espiritual, sentimental, econômica. Não existe nada que possa impedir isso mesmo. Que não haja isso mesmo, para que não haja restauração na sua vida, quando Deus ele está com você. E Ele está te ajudando, Ele está te orientando, Ele está te fortalecendo, Ele está com você em todos os seus caminhos. Pois então coloque a sua vida diante do Deus Todo-Poderoso, e você verá que Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir, Ele vai te fortalecer em todos os seus caminhos. Pois então creia, acredite, que o Senhor, Ele está com você em todos os caminhos. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te dê forças, coragem, ânimo, em nome de Jesus Cristo. Eu quero orar pela sua vida agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja, pelos teus filhos, pelos teus servos, cada uma ovelhinha que está nos acompanhando agora. Senhor, que haja restauração nesta vida, nesta casa, nesta família, que esta pessoa seja curada, seja abençoada, que o Senhor possa abençoar a vida dela, a família e todos os caminhos, que o doente seja curado, haja restauração na saúde, pessoas que sentem dores, pessoas, Senhor, que precisam, Senhor, constantemente estar em um hospital, constantemente, Senhor, em uma sala de hemodiálise, Senhor, pessoas, meu Deus, que constantemente e precisam fazer tratamentos para diabetes, pressão alta, hipertensão, para todo tipo de enfermidade, Senhor. Outras, Senhor, enfrentando lutas, crises na sua casa, na sua vida espiritual, familiar, sim, sentimental, econômica. Oh, meu Deus, que haja restauração, Senhor. Nos ajuda, nos conduz, nos dá forças, para onde esta oração chegar, que haja vida, que haja transformação, que haja milagres. Nos ajuda, nos fortalece, nos conduz em todos os nossos caminhos. Pai, eu oro, Senhor, pela tua igreja, eu oro, Senhor, por esta pessoa que está nos ouvindo agora, em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus agora a bênção. Seja abençoado, seja livre, seja curado. O Deus Todo-Poderoso, Ele toca na sua vida e te livra, te cura. Eu declaro a saúde, a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga, eu creio. Diga, eu acredito em nome de Jesus Cristo. Diga, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Receba de Deus a bênção, a força, a coragem, a direção pelo poder do nome de Jesus Cristo. Amém? Fiquem todos na paz, em nome de Jesus. Eu amo a sua vida, tá? Receba a bênção de Deus sobre a sua vida. Amo vocês.